Olá, meus amigos, tudo bem? Nós vamos trabalhar, a partir desse momento, a temática de princípios. Princípios em direito eleitoral, eu diria para vocês que é algo assim, tanto quanto ingrato de ser estudado. Por quê? Porque varia muito. Você vai perceber pelas questões, você vai perceber pela doutrina, você vai perceber pela banca, né? E é impossível que eu, a priori, né, sem delimitar ali um espaço de onde a gente vai estudar, escolha alguns. Tá? O que eu fiz? Na construção aqui da minha base de princípios, eu peguei os principais doutrinadores, coloquei todos na minha mesa e fui todos eles. Certo? Selecionei todos eles. E aí fiz o quê? Esse aqui tem 5, esse aqui tem mais 2 diferentes, muitos se repetem, esse aqui tem mais um diferente, esse aqui tem mais 2. Juntei tudo e trouxe aqui para vocês o assunto. Tá? Isso não vai impedir de aparecer alguma outra coisa. Eventualmente você vai se deparar com uma questão que vai trazer um princípio específico, que não é tratado aqui. Muitas vezes é tratado no instituto próprio. Ou vai se deparar com um princípio que você vai olhar para ele e dizer, caramba, será que é princípio? Tá? Aí você vai ter que usar de jogo de cintura, para você interpretar e ver ali a alternativa que parece mais adequada. Tá? Mas com certeza está muito bom para termos de base o que a gente vai tratar aqui. Nós vamos falar de lisura, vamos falar de celeridade, vamos falar de anualidade, que é talvez o principal princípio. Vamos falar sobre o princípio proporcional e majoritário. Vamos falar sobre moralidade eleitoral, sobre soberania popular e sobre os princípios republicano e democrático. Eu até diria que republicano e democrático tem uma certa forçação de barra aqui, porque é muito mais constitucional, mais importante você saber, porque conhecer da estrutura do Estado, conhecer das nossas estruturas de governo, vai permitir entender melhor o porquê que as eleições são organizadas da forma como são. Tá bom? Vamos lá, começando o nosso bate-papo. Antes de eu realmente colocar o nome do princípio e a gente destacar os principais pontos, primeira coisa que eu quero deixar aqui claro, e pode ser nessa tela mesmo, não precisa ser anotado, é o seguinte: princípio é norma jurídica. Tá bom para você? Se eu disser princípio é norma jurídica, você marca certo na hora da tua prova com convicção? Eu quero que você marque. Por quê? As normas jurídicas são o quê? São prescrições que vêm positivadas ou implicitamente dentro da nossa legislação. Essas prescrições, elas podem ser regras, faça isso ou não faça isso, certo? Ou podem ser princípios. Por exemplo, o princípio da celeridade. São normas abertas, normas que vão ser aplicadas mais ou menos, porque algum processo posso entender que é rápido, outro processo posso entender que é mais demorado, e aí você vai ter que avaliar se aquilo viola ou não viola a celeridade. Eu uso como exemplo para falar de celeridade. Veja, um processo penal que demora 10 anos, talvez não seja um processo demorado. Porque, afinal de contas, eu estou colocando um camarada na cadeia. Agora, um processo em que você vai discutir se houve ou não o cumprimento de um contrato de R$1.000, demorar 10 anos é um absurdo. Por isso tem juizado, inclusive. Tá? Então, a celeridade, o princípio da celeridade, ele é mais ou menos, ele vai ser interpretado de uma forma ou de outra, pode ser mais ou menos tempo, o respeito à celeridade pode ter uma margem de tempo maior ou menor, a depender da complexidade da ação. Aqui no direito eleitoral, já que eu estou falando da celeridade nesse bate-papo introdutório, ele até é um pouco mais delimitado. Mas mesmo assim, você vai perceber que vai ter alguma flexibilidade, porque a gente tem uma regra específica, falando que o processo tem que acabar dentro do prazo de 1 ano, enfim, mas fica calmo, a gente vai trabalhar. O que eu quero que você entenda agora é que princípio é algo um pouco mais aberto, tá bom? Então, sabendo que princípio é uma espécie de norma, o que a gente faz? A gente começa a nossa brincadeira, tá bom? O que eu vou fazer? Princípio a princípio, tela a tela. Tá? Eu vou colocar aqui o princípio e nós vamos discutir as principais informações sobre cada um deles. Primeiro, princípio da lisura das eleições. Esse é um princípio daqueles bastante amplos, né? E até um tanto quanto vago. Se bem que tem fundamento, né? Eu posso falar de princípio da lisura das eleições olhando especificamente, por exemplo, para o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, ou até mesmo para o artigo 23 da Lei de Inelegibilidades. Não precisa correr para olhar esses artigos agora, tá?
O artigo 23, ele vai falar sobre as inelegibilidades e fala sobre a importância de você manter a lisura afastando candidatos que não possam participar. Ou seja, não possam participar porque eles cometeram crimes, porque eles praticaram alguns atos ilícitos que não permitem que eles sejam candidatos. O artigo 14, parágrafo 9, da mesma forma, fala, olha, nós vamos ter regras de inelegibilidade e essas regras de inelegibilidade vão prezar por candidatos que sejam lisos. Lisos no sentido de que não que dão um jeitinho e conseguem burlar as regras, né? No sentido de ser um lambari no negócio, mas no sentido de que são pessoas corretas. Tá? E aí eu já posso até, já que eu brinquei, eu já posso até trazer um conceito. Quando eu falo, em princípio, da lisura das eleições, eu pressuponho que os atores, eles atuem, ou né, os atores tenham ali uma atuação, vou colocar dessa forma, uma atuação ética, uma atuação correta, uma atuação proba no processo eleitoral. É isso. E aqui quando eu falo em atores, eu falo em partidos, eu falo no juiz eleitoral, eu falo no membro da junta, eu falo no auxiliar da justiça, eu falo no candidato, eu falo no eleitor, ou seja, todo mundo que de algum modo vai ser ator neste processo eleitoral. Tá bom? Tá? Basicamente é isso. É um conceito bastante aberto, tá? Mas é um princípio que nós temos. Vamos lá. Nós temos também o princípio da celeridade. Eu até comecei, né, esse bloco falando um pouquinho sobre celeridade. Por quê? O que é celeridade, pessoal? Celeridade é o processo que demora o quanto tem que demorar. Nossa, professor, não me ajudou nada. Te ajudou bastante, você só não entendeu ainda bem a mensagem que eu quero passar. Quando eu falo que o princípio ele é célere, eu não falo que é um princípio rápido. Porque, veja, eu posso me deslocar de uma cidade a outra, por exemplo, e visitar a família de minha esposa, que mora aqui a 100 km de Cascavel, e posso sair dirigindo loucamente pela cidade, e na BR que leva até a cidade de Ampere, a 130, 140, 150 km por hora. Eu vou chegar rápido, se eu chegar. Certo? Agora, uma coisa é fato. Se a via me permite que com segurança eu dirija a 110, se eu for a 30 por hora, eu vou ser absolutamente moroso. Então eu não estou dizendo que eu tenho que ir a 150 acima do limite para ser célere. Eu tenho que ir a 110. Eu não posso ir a 30. Eu tenho que ir a 110. Mas também não devo ir a 150. Quando eu falo que o processo ele tem que demorar o tempo que ele tem que demorar, é o 110. Ou seja, o 110 por hora vai prever o quê? Vai prever que seja dado tempo oportuno para as partes se manifestar, para que elas produzam provas, para que elas tragam seus argumentos. Ou seja, tudo isso leva um tempo que é um tempo ideal, um tempo natural do processo. Então a celeridade não é a rapidez. A celeridade é tudo aquilo que você pode evitar para que o processo seja moroso. Se o juiz tem lá 3 dias para se manifestar depois da petição das partes, que o juiz se manifeste em 3, não em 30. Se manifestar em 1, é uma manifestação legal, pô, foi rápido, ágil, desde que ele respeite ali as prerrogativas das partes. O que não pode, sob o pressuposto de ter um processo rápido, é o juiz dizer assim, o teu prazo de defesa era 10, mas aqui para mim, como eu gosto de processo rápido, vai ser 2. Isso não pode. Certo? Eu quero que você vá pegando essa ideia, então, de celeridade nessa atuada, tá bom? Só que é o seguinte, a celeridade aqui no direito eleitoral, ela acaba, né, ela respeita tudo isso, que essa ideia de celeridade vale para qualquer tipo de processo, até para um processo administrativo, para um processo eleitoral, um processo civil, para um processo penal. Claro que em cada um desses processos a interpretação de celeridade, por ser princípio, vai variar um pouquinho. Só que aqui no direito eleitoral, muitas vezes, o princípio da celeridade, ele se aproxima, presta bem atenção nisso, tá? Se aproxima da ideia de imediaticidade. Caramba! Daí você diz, professor, o que você está escrevendo em tela, em algum modo, contraria tudo o que você disse. Que eu não posso ser assodado, que eu não posso ir a 150. E aí você está falando que eu tenho que ir a 200, que tem que ser imediato.
Você tem que conseguir se deslocar muito rapidamente. Espera aí. Essa ideia de imediaticidade não significa um processo de atropelo, mas significa o quê? Significa trazer para alguns atores o dever de cumprir as coisas de pronto. Saiu uma decisão da Justiça Eleitoral. Não tem que o cartório enrolar para intimar as partes, para o oficial de justiça, um dia que ele tomou um café, que ele está bem, ele ia até a Justiça Eleitoral resolver o problema. Ou ir intimar as partes. Não. Saiu a decisão? Beleza, passa para cá. Pau, vamos lá intimar. O chefe de cartório sai, pega o carro e vai e resolve a parada. Até porque não tem oficial de justiça na Justiça Eleitoral. Está entendendo? Ou seja, vem uma regra só para você entender, e aí você tem que saber disso, que é o artigo 257, não precisa consultar o artigo agora, que ele fala exatamente que as decisões da Justiça Eleitoral devem ser executadas de forma imediata. Vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu tenho a felicidade de já ter participado de algumas eleições, né? Eu não sou servidor da Justiça Eleitoral, hoje eu sou professor em caráter exclusivo, já fui servidor, mas da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho, nunca da Justiça Eleitoral. Mas eu tenho um familiar, a minha mãe, ela é chefe de cartório, então ela nomeia ali pessoas para ajudarem nas eleições, né, como auxiliares, tá? Isso acaba acontecendo. No período que eu morava na cidade que minha mãe está, que é Colombo, eu participei eu acabei participando de umas 4 ou 5 eleições e foi muito rico. Porque você vê essa imediaticidade. Tá lá no dia da eleição, 9 horas da manhã, acabou de abrir, deu um problema lá com uma boca de urna. O camarada foi preso, saiu a decisão do juiz. Veja, tem que pegar aquilo e levar lá para ser cumprido pela polícia na hora. Não dá para você ficar esperando, isso é executado imediatamente. Então a imediaticidade no cumprimento das decisões eleitorais é uma forma de você tornar a celeridade como algo praticamente espontâneo. É característica específica. Lembra que quando eu falo de princípio, ele é interpretado conforme a necessidade. Num processo que eu tenho que comunicar uma decisão envolvendo boca de urna, ou eu comunico no mesmo dia, o quanto antes, ou o prejuízo está dado. O cara fez boca de urna, está lá fazendo boca de urna, não foi afastado do local, o prejuízo está acontecendo. As eleições terminam às 5. Se eu intimar ele no outro dia, ele já cumpriu a missão dele, que era ferrar ali e fazer boca de urna na hora. Tem que ser imediato. É algo que é muito peculiar e próprio no nosso sistema na Justiça Eleitoral. Tá bom? Beleza. Esse é o primeiro ponto. Tá? Outra coisa importante é o prazo. É o prazo, né, de um ano previsto lá no artigo 97A da Lei das Eleições. Esse artigo 97A da Lei das Eleições fala o seguinte, que a partir da propositura da ação, a Justiça Eleitoral tem que trazer o julgamento final dentro de um ano, nas ações que possam implicar perda de mandato. Tá? Um ano para ações de perda de mandato. Moçada, é só você pensar o seguinte. O cara foi eleito, mas há uma ação ali que está tramitando e que pode levar à perda do mandato. Uma ação qualquer, uma AIME, uma IRJ, né, Investigação Judicial Eleitoral, tem várias ações, né, que podem ser ajuizadas. E aí ele foi eleito. Se essa ação demorar 5 anos, ele vai terminar de cumprir o mandato, e aí depois vai sair o julgamento da ação dizendo que ele não podia ser candidato. O que adianta? Já foi. Então a Justiça Eleitoral falou, olha, dos 4 anos a gente vai aceitar até 1, mas vamos julgar esse negócio. Entende? Vamos julgar de forma objetiva. Tá? É isso que foi dito. Está aqui ó, o texto da lei, para você dar uma olhada comigo. Nos termos do inciso, né, do inciso ali 58, é isso? Isso, 58, do artigo 5º, que é o que traz a celeridade a nível constitucional, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral.
A duração do processo de que trata o caput abrange tramitação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral, certo? Todas as instâncias, ó, todas as instâncias. Isso é legal. Então não é a primeira decisão, são todas. Tá? Vencido o prazo que trata o caput, é aplicável o disposto no artigo 97, sem prejuízo da representação ao CNJ. Ou seja, isso pode gerar sanções. Sanções que podem implicar, inclusive, numa constatação de um crime de desobediência. Tá? Ou seja, a não observância da celeridade, inclusive, ela pode representar um crime de desobediência, está previsto lá no artigo 345 do Código Eleitoral. Pode ser uma infração disciplinar, dependendo de quem eventualmente for responsável, deu causa por essa morosidade, e pode gerar aqui uma representação junto ao CNJ, ou a depender da pessoa, né, CNJ quando eu falo que é o juiz que foi moroso, mas se for o advogado que for moroso, pode gerar uma representação, por exemplo, junto à OAB. Tá? Então, só para vocês entenderem aqui a ideia de celeridade. Ok? Legal? Celeridade importante? Caramba! Super relevante aqui para fins de prova, tá? Vamos lá. Avançando, falamos de lisura, falamos de celeridade. Agora a gente entra em um outro princípio mega importante, tá? Que é o princípio da anualidade. Tá? Você, né, veja, eu mal comecei o curso, né? São conceitos bastante introdutórios que nós estamos vencendo agora. E por esses conceitos você já percebeu, você já consegue perceber que a anualidade é importante. Já viu isso em outros temas que foram aqui estudados. Basicamente, a anualidade ela está lá reportada no artigo 16 da Constituição, que vem dizer o seguinte, que a lei que alterar o processo eleitoral, tá, ela entra em vigor na data da publicação, ou seja, ela passa a vigorar na data da publicação. Só que ela só será aplicável à eleição que ocorrer em até um ano após a sua vigência. Tá? Isso tem que ser muito bem compreendido por você. Muito bem mesmo. Porque aqui as brincadeiras que os examinadores podem fazer são muitas. Tá? Primeira coisa, você tem que entender que a vigência é imediata. Só que a vigência é diferente de aplicação. Até porque, e eu vou colocar a aplicação porque é assim que vem na norma, a aplicação ela está relacionada à eficácia. É como se eu soubesse, mas eu não pudesse usar. Veja, a vigência, ela existe, deixa eu só colocar o acento circunflexo, para dar ciência. A hora que a norma está vigente, a pretensão é que todas as pessoas tenham conhecimento do teor da norma. Só que o que acontece? Nós temos, né, pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, um prazo de conhecimento para que ela possa ser aplicada, que é a tal da vacatio legis. Só que aqui não é bem vacatio legis que nós estamos falando. Por quê? Porque lá, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, nós temos a publicação da norma, e a vigência se dá depois de um certo tempo, que é o tempo de vacatio. Aqui nós temos a vigência, olha só, mais a publicação, acontecendo de forma imediata, e a eficácia, eu já vou colocar de novo, eu vou colocar aqui, ó, após um ano, que vai resultar na eficácia da norma. Então, muita atenção a isso. Para quem tem conhecimento da área, né, quem tá dessa parte de teoria geral do direito, fica até um pouco mais fácil de entender, tá? Mas basicamente é o seguinte, uma coisa é a norma ser publicada, outra coisa é a norma viger, outra coisa é a norma ser aplicada. Você, pô, por que tudo isso? Veja, a publicação é para que eu tenha ciência. A vigência é a partir do momento que a norma se torna norma. E a aplicação, ela pode se dar junto com a vigência, que é a regra, ou aqui no caso do direito eleitoral, eu tenho a vigência, mas a aplicação um pouco mais para frente. Ou seja, numa norma qualquer, o que você vai ter? Você vai ter a publicação, então
então logo seja concluído o processo de validação da norma, você vai ter a vigência e a aplicação após um certo tempo de vacácio. Na norma eleitoral, você vai ter o quê? Você vai ter a vigência e a publicação conjuntamente. Você dá publicidade e a norma passa a existir. Só que a sua aplicação, ou seja, a sua eficácia, é depois de um ano. Isso acontece por uma razão muito simples. Essa norma, ela vai ser publicada para que as pessoas tenham ciência, ela vai passar, né, a viger para que elas já possam, né, ser aplicadas, a não ser se elas tratarem de processo eleitoral, que eu vou distanciar um ano para isso não prejudicar a previsibilidade, a estabilidade e a segurança jurídica das eleições. Então, o motivo de eu distanciar essa aplicação depois de um ano é para que eu dê mais serenidade às alterações da legislação eleitoral. É para que não seja promovida uma alteração casuística. Para que não seja promovida uma alteração que abale as pessoas envolvidas no processo. Porque todos esperavam uma determinada norma, do nada ela muda. E na justiça eleitoral tem tempo de vinculação ao partido para poder ser candidato, tem tempo de domicílio eleitoral para poder concorrer a determinadas eleições em determinado local. Então tudo isso tem que ser mexido, pode ser mexido, naturalmente vai ser mexido e é muito mexido, mas tem que ser mexido com alguma cautela. Não é à toa, e é por conta do princípio da anualidade, que sempre um ano antes das eleições, a contar lá do primeiro final de semana de outubro, o Congresso corre com as alterações que pretende fazer. Se ele conseguir fazer as alterações antes de um ano, beleza. Se ele não conseguiu, beleza também. Só não vai se aplicar para a eleição que vai acontecer no ano subsequente. Tá? Então, tá aí para vocês, né? Esse é o primeiro ponto. Então, lembrando que vigência e publicação se dá de forma imediata, mas a aplicação, ou seja, a eficácia é para o futuro, tá? Um ano depois. Veja, a anualidade ela vai ser aplicada para toda e qualquer norma de direito eleitoral? Não. Apenas para normas que alterem o processo eleitoral. Então, se a norma não disser respeito à alteração do processo eleitoral, ela pode viger e ser aplicada de forma imediata e não tem problema. Ou seja, ela vai ser publicada, ela vai ter vigência, ela vai ter publicação tudo junto. Não tem problema. Agora, se se tratar de processo eleitoral, aí não, tá? Veja, você vai me dizer, professor, o que é processo eleitoral? Veja, isso é muito difícil de ser definido de forma objetiva, tá? Mas quando eu falo em processo eleitoral, eu estou falando do quê? Da sucessão de atos para que as eleições aconteçam. Quais são esses atos? Veja, eu tenho um período prévio de propaganda, que a propaganda é lícita, então tem que ter um prazo. Eu tenho, antes disso, né? Eu tenho que, o cara tem que ter domicílio, ele tem que estar registrado ao partido, tem que ser escolhido em convenção, essa convenção tem um período, depois tem que registrar a candidatura, tem um período, depois de registrada a candidatura, tem um período de propaganda, aí tem as eleições, aí tem ações que podem ser ajuizadas, aí tem a diplomação dos eleitos, e aí vai virar o ano. Ou seja, eu tenho vários atos que são condizentes a esse processo eleitoral. Eu não estou falando de processo jurisdicional eleitoral. Eu não estou falando do ajuizamento de uma ação. Eu estou falando do processo de eleição, de escolha. Desde o momento em que o cara se habilita a concorrer às eleições, até o momento que ele é escolhido e depois diplomado. Tá? Então são todos os atos que estão inseridos nesse contexto. Isso não resolve muita coisa. Por quê? Porque sempre há dúvida. Havia dúvida se a lei do ficha limpa ela alterava o processo eleitoral. O STF e depois o TSE entenderam que sim. As alterações assim, das reformas eleitorais, na média, assim, elas alteram o processo eleitoral em algum tema. Tanto é que isso sempre é debate, fruto de discussões. Tá? Mas para a tua prova você tem que saber que tudo que envolve esses atos que estão relacionados ao acontecimento das eleições são chamados de processo eleitoral. Certo? Então, tá bom demais aqui. Eu acho que é a informação mais importante a ser memorizada a respeito disso. Volto a insistir. Tem que pensar no objetivo. Se a alteração puder causar uma modificação casuística,
puder causar uma instabilidade, trazer alguma insegurança ao processo eleitoral, às eleições, você vai ter que respeitar a anualidade, tá? Bom demais. Ó, vamos lá. Outro ponto importante. Desde que ela envolva o processo eleitoral, ela vai se aplicar tanto às normas, mas também à jurisprudência. Olha só, a jurisprudência, ela cada vez mais tem caminhado no sentido de ser uma fonte do direito, tá? E aí, se essa jurisprudência puder impactar o processo eleitoral, o STF decidiu na ADI 3.685 que a jurisprudência só vai ter aplicação depois do prazo de um ano. Tá? Então, se aplica a norma, mas também pode ser aplicada a jurisprudência. Tá bom? Bom demais. Tá? Outro ponto, justamente pelo fato de anualidade gerar essa eficácia para o futuro, que eu posso relacionar com outro ponto que eu vou colocar aqui. Eu posso dizer que a norma eleitoral ela tem ultraatividade. Ultraatividade. Ou seja, ela tem atividade para além do seu tempo. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que a norma eleitoral ela vai ser aplicada para além do seu tempo. Quando que uma lei morre? Quando ela é revogada. Certo? Veja só. Se no dia de hoje eu tiver a revogação de uma lei eleitoral e as eleições forem acontecer há menos de um ano, eu vou aplicar qual? A lei velha ou a lei nova? A lei velha. Tá? Vem comigo em tela. Olha que interessante. Eu vou criar uma linha do tempo aqui e eu vou levar como parâmetro as eleições de 22. Tá? Então, vamos lá. Vamos marcar aqui. No ano de 2022, as eleições acontecem em 2/10/22. Certo? Vamos supor que em junho, em 1/6/22, nós tivemos a lei X. Essa lei, ela alterou o processo eleitoral. Ou seja, é uma lei que tem que respeitar a anualidade. Se eu for considerar isso, quando que essa lei pode ser aplicada? Essa lei só pode ser aplicada depois do prazo de um ano. Então, vamos lá. Durante esse período aqui, ó, essa lei não vai ser aplicada. Ou seja, ela vai passar a ser aplicada no dia 2/6/23. Tá? Antes, e aí mais um ponto importante para vocês. Antes da lei X, nós tínhamos a lei Y sendo aplicada. A partir do momento que a lei X é publicada, ela vem e ela revoga a lei Y. É como se a lei Y ela morresse. Morreu. Como se a lei ela morre. Certo? Só que veja só, não obstante a lei Y ter morrido, ela vai continuar sendo aplicada nesse período aqui em amarelo. Essa aplicação nesse período amarelo, que é o período de um ano da anualidade para a aplicação, a lei morta, ela fica ultraativa. Ela tem uma atividade para além do seu tempo. Por isso, ultraatividade da norma eleitoral. Beleza? É razoavelmente complexo em termos de você compreender, mas faz todo sentido. Isso não acontece, pessoal, nas outras normas jurídicas. Nasce uma lei, morreu uma lei por substituição de outra, no dia que morreu a lei, passa a aplicar outra e pronto, acabou-se. Aqui não. Aqui você pode ter uma lei que já está revogada, mas ela vai continuar sendo aplicada durante um período por conta disso aqui. Certo? Beleza? Ótimo. Tá? Só pensando alguns outros pontos importantes, tá? A gente até falou.
não há vacácio. Até tem uma questão que foi aplicada para a magistratura, tá? Que falava em vacácio legis, né? Vacácio legis, né? Associando a anualidade a vacácio legis, está totalmente errado, pasmem. E o próprio, eu não sei se foi o TSE ou o STJ que falou nisso uma vez, tá? Mas não é, tá errado. A questão é se ela cair, a gente tem que brigar por ela para anular, tá? Não vai cair, tá? Mas não se fala em vacácio legis. Por quê? Porque a vacácio é o tempo que intermedia a publicação e a vigência. Só que o artigo 16 ele é muito claro. Ele diz que a publicação e a vigência se dão de forma imediata. A aplicação que se dá depois de um ano. Então não existe vacácio legis na legislação que altera o processo eleitoral. Certo? E não há nenhuma relação entre anualidade e vacácio legis. Tá? Ótimo. Outro ponto importante aqui para vocês, pessoal. Né? Que é muito importante você entender. E aí eu vou virar a tela aqui. Nós temos que o artigo 16 é uma cláusula pétrea. Tá? Isso ficou definido pelo STF numa ADI, a dizer o seguinte: nós não podemos ter uma proposta de emenda constitucional para suprimir essa regra ou para alterá-la para menor. Por quê? Porque o objetivo aqui é preservar os direitos políticos, que são direitos fundamentais e que, portanto, estão protegidos pelo artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição. Tá? É cláusula pétrea. Tá? Então não podemos ter uma norma, uma proposta de emenda constitucional que venha suprimir ou que venha reduzir esse prazo, sob pena de violação das cláusulas pétreas, conforme prevê o artigo 60, parágrafo 4º. Tá? Já foi entendimento do STF, isso aí. Ok? Vou colocar um acento aqui, cláusula pétrea. E aí me parece que os principais pontos sobre a anualidade seriam esses, tá? Eu quero só que você entenda, para a gente poder encerrar, a questão da contagem. Você já deve ter visto em questão de prova, você já deve ter visto em livro, você pode ter visto no meu material, que na contagem se fala em aplicação após um ano e um dia. E por que disso, pessoal? Por uma questão prática, tá? É uma bobagem, mas é uma bobagem que se cai, ela derruba muita gente, e aí eu quero que você cuide disso. Tá? Então eu vou usar o exemplo para nós discutirmos aqui, da lei 14.211/21. Essa lei foi feita e foi muito interessante porque o Congresso Nacional acelerou ela para publicá-la a tempo de ela ser aplicada para as eleições de 22. E conseguiu na tampa por um dia. Só para você entender. O que acontece com essa norma? Né? Essa norma naturalmente alterou aspectos relacionados ao processo eleitoral e ela foi, publicada e entrou em vigor em 1º/10/21. Então nós tivemos a publicação e vigor nesse dia. Certo? Tá bom. O que diz o princípio da anualidade? Que durante o prazo de um ano, ela não pode ser aplicada. Certo? Então, presta atenção. O primeiro dia de aplicação dela vai ser o quê? Vai ser um ano e um dia após. Então, veja só. Se em 1/10/21 ela foi publicada e passou a vigorar, significa dizer que 1/10/22 vai ser o último dia de não aplicação dela. Então vale dizer que o primeiro dia de aplicação da Lei 14.211 vai ser no dia 2/10/22. Certo? Esse vai ser o primeiro dia, eu vou puxar uma seta em verde, primeiro dia de aplicação. Por isso que se diz que é um ano e um dia. Certo?
Por isso. Porque, na verdade, o primeiro dia de aplicação vai ser no dia 2, não no dia 1º. E aí, pessoal, pasmem, esse dia 2 é o quê? É o primeiro turno. Então, vejam só, se essa norma ela tem sido publicada no dia 2, ela não se aplica às eleições de 22. Por isso que o Congresso fez o que fez, correu o quanto pôde. Para quê? Para botar esse troço em vigor, né, pro dia 1/10. É um excelente exemplo, deixo você em tela cheia, só para você ver e tomar nota aí, tá? Ficou muito legal. Na verdade, essa prática que acabou acontecendo, né, na prática isso ficou muito interessante para poder exemplificar aqui o tema para nós. Ok? Legal? Show? Volta para cá. O que eu vou fazer? Eu encerrei o princípio da anualidade, mas eu tenho ainda para falar princípios proporcional e majoritário, moralidade, soberania, republicano e democrático. O que eu vou fazer no bloco seguinte, porque esse bloco já se estendeu um pouco demais. Beleza?